Em nenhum momento, é bom deixar isso claro, em nenhum momento, eu pensei que Guto Zacarias tivesse que sair, se afastado, qualquer coisa do MBL. E eu acho que ninguém do MBL pensou nisso, tá? Acho que absolutamente ninguém do MBL pensou nisso. Essa possibilidade não foi aventada. Por quê? Acima de tudo, não houve crime algum. Tanto não houve crime que, tirando uma parte da esquerda histérica, e obviamente os nando-mouristas, nem a direita bolsonarista pegou este caso para nos bater. Então, primeiro ponto. O que há de fato na questão do Guto Zacarias? São 3 fatos. Vou falar agora para vocês. Fato número 1 em relação a Guto Zacarias. A filha nasceu. Fato número 2, ele registrou. Fato número 3, ele participa da criação dessa filha. São os 3 fatos sobre Guto Zacarias. Agora vamos pensar sobre os problemas em relação ao que houve com Guto. Tá? Perceba bem, aquela conversa em específico que Guto Zacarias teve com a mãe da filha dele se insere em uma série de conversas. Não é uma conversa isolada. Ela se insere numa série de conversas. E assim sendo, estando inserido nessa série de conversas, temos que saber que aquilo ali é um frame. Não achem que vocês estão vendo o filme todo. Não, aquilo ali é um frame. Não à toa, o próprio BO foi feito apenas meses após aquela conversa. Novamente, instruída por um advogado. Um advogado instruiu a mãe da filha do Guto, a ex-namorada do Guto Zacarias, para fazer para prestar aquele BO. Né? E aí, obviamente, você vai catar conversas que são conversas problemáticas e tal. Você vai catar essas conversas problemáticas para poder fazer o BO. É isso que o advogado faz. Então, não pensem que vocês estão vendo o todo. O próprio boletim de ocorrência, ele é um framework. O próprio boletim de ocorrência significa uma colcha de retalhos em que o advogado da época achou melhor fazer. Ok? Em relação ao Guto. Então aquilo ali é uma questão de instrução. Né? A própria mulher se arrependeu. Tem uma ótima relação com o Guto. Né? E naquela conversa, o que havia... Perceba bem, o que eu vou falar aqui agora, eu sou católico. O que eu vou falar aqui agora, eu espero que vocês entendam. Eu achei pior ler do que escutar. Porque o tom importa. O tom também importa. Quando eu estava lendo, eu li de uma forma e falei, poxa, isso aqui... Como que ele falou isso? Né? Como que falou isso? O que de fato ele estava falando? Então, quando eu li, parecia pior do que quando escutei. Porque quando eu escutei, você consegue perceber o tom com que ele fala aquilo. Você entende a nuance. Né? E ele, o que de fato estava falando é, imaginem 2 pessoas que estão discutindo sobre a possibilidade. 2 pessoas que estão discutindo sobre a possibilidade de aborto. E ele está explicando para ela, basicamente, coisas que podem acontecer. Ele sabia, ele tanto identificou aquilo como um erro, que ele volta atrás. Ele volta atrás. Não ocorre o aborto. Ele nunca pressionou para o aborto. Ele nunca foi uma pessoa de assediá-la, de coagi-la. Vocês escutam aquele áudio, sejam muito sinceros. Algum de vocês identificou algum tipo de coação? Algum de vocês identificou algum tipo de coação? Espero que não. Porque só um idiota poderia acreditar isso. Não é?
Ele não estava coagindo, ele não estava sendo violento, nada disso. Agora, claro, você pode falar o seguinte, olha, peraí, então ele é hipócrita, porque ele cogitou isso. Sim, pode ser. Em última instância, todos nós temos graus de hipocrisia, temos graus de falhas. Não é? Não achem que o homem público está livre de falhas. Não achem que o homem público está simplesmente alheio às vicissitudes dos homens normais. Então, vamos... A grande questão na conversa entre os dois é que há um crime? Não. Não há um crime. Há uma tentativa de coação? Não, não há. O que há? Há uma conversa entre dois adultos. Não é? Uma coisa importante, eu vi muita gente falar bem assim, são dois garotos e tal. Não, 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 não. O Guto Zacarias não é um garoto e ela também não é uma garota. São dois adultos. O Guto Zacarias é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço no MBL. Ele é de uma inteligência ímpar. Ele tem um espírito aristocrático, verdadeiramente dito. Ele vem de uma família com certa linhagem. Não é? Agora, os homens também erram. Os adultos também falham. Diversas questões passam e pensamos. Perceba bem o que eu vou falar aqui agora para vocês. Entendam qual é a questão. Se dois adultos não puderem conversar sobre todas as possibilidades da vida deles, eles serão sempre dois personagens. Serão dois personagens. Uma outra coisa importante a ser dita o processo é sobre o quê? Sobre violência psicológica contra a mulher? É isso? Seria o quê? É violência psicológica contra a mulher? É coação? Isso, aquilo, outro? A verdadeira violência psicológica contra a mulher está sendo feita, neste momento, pelo Ministério Público ao vazarem informações deste processo. É isso que está acontecendo. O Ministério Público, e essa foi uma das razões pelas quais eu sempre fui contra a Lava Jato. Eu sempre fui um anti-lavajatista. Dentro do MBL, sempre fui um anti-lavajatista. Porque essa tática de vazamento pelo Ministério Público, gota a gota, de pegar a mesma informação e soltá-la de forma diferente. Porque primeiro solta transcrito, depois solta o áudio para parecer que são impactos diferentes. Sempre fui contra essa tática. Sempre fui contra essa tática. Nunca fui um lavajatista exatamente por isso. Tá? Sempre fui um anti-lavajatista por isso. E eles estão utilizando exatamente esse tipo de coisa agora. Olha, pegam a mesma informação e fazem, né, diversos relançamentos. Como se isso, de fato, fosse... Como se fossem informações relevantes. Eu vou repetir. Se tem alguém que está cometendo uma violência contra a mulher, neste caso, é o Ministério Público, que está vazando e expondo essas pessoas. Eu vou dizer uma coisa para vocês. A filha do Guto Zacarias está crescendo com um pai ao lado, tá? Ela está sendo criada junto com o pai. A mãe agradece a forma como o Guto cria a filha. A mãe agradece. A mãe diz que ele é um ótimo pai. Sabe quem é que expôs essa criança a um áudio dos pais discutindo sobre questões de interrupção da gravidez e etc? O Ministério Público. Quem está fazendo esse tipo de vazamento é que deve ser criminalizado.
Agora, é muito barulho por nada. Isso é muito barulho por nada. Eu vou contar pra vocês uma coisa. Me converti ao catolicismo quando eu passava por uma época muito difícil da minha vida. E eu comecei a procurar a Igreja Católica. E entre a literatura que procurei à época, obviamente, eu comprei Confissões de Santo Agostinho. Leiam Confissões de Santo Agostinho. Leiam. É muito importante que vocês façam leitura. Se vocês fizerem a leitura de Santo Agostinho, vocês vão saber que Santo Agostinho era um pecador. Entre eu e Santo Agostinho, nossa única semelhança é que somos pecadores. Ele era infinitamente mais inteligente do que eu, e ele foi infinitamente mais santo do que eu jamais poderei ser. Tanto que ele é Santo Agostinho e eu sou Orlando Lima. Mas Santo Agostinho, ele pecou. Era um putanheiro. Gostava de sexo, gostava de mulher, gostava de muita coisa. Era alguém que tinha uma predileção pela carne. E ainda assim, eu não conheço ninguém que toma sorvete sem jogar na própria testa, né? Se você for alguém que toma sorvete sem jogar na sua própria testa o sorvete, você nunca vai dizer que o Santo Agostinho era um hipócrita, né? Ô amigão, imagina se alguém vai virar e vai falar bem assim: ô amigo, como que você quer me passar algum sermão se você é um putanheiro? Ô Agostinho, como que você quer me passar a porra de um sermão se você é um putanheiro, bicho? Você tá doido? Né? Provavelmente vocês dissessem, muitos de vocês, não vou dizer todos vocês, mas muitos de vocês diriam isso. Eu estou querendo comparar Guto Zacarias com Santo Agostinho? Não quero compará-lo. Entretanto, eu quero falar o seguinte: o pecado, ele existe e sempre somos tentados a pecar. Simplesmente Agostinho de Hipona no chat. Somos tentados sempre a pecar, né? Ele poderia ter cometido um pecado gravíssimo, pelo qual, não que ele pedisse meu perdão, mas eu não conseguiria sequer perdoá-lo, que era o pecado de realmente ter abortado. Esse é um pecado terrível. Mas ele não fez. Ele não cometeu esse pecado. Ele não cometeu esse pecado. Ele, de forma alguma, fazia do seu Não estou comparando. Não estou comparando Agostinho com o Guto Zacarias. Por óbvio, não estou comparando. Mas o que eu quero deixar claro é que nós sempre somos tentados ao pecado. E temos pensamentos pecaminosos todos os dias, em menor grau ou não. Se você é casado e você deseja alguma outra mulher, você está pecando. Se você transa fora se você não é casado e você transa, você está pecando. Se você usa camisinha, você também está pecando. Temos diversas formas de pecado. Né? Ele não cometeu um crime e ele não abortou. Né? O que houve, de fato, foi um pensamento que foi verbalizado em uma conversa com a própria mulher, com a própria namorada. Né? Ele tinha ali uma conversa com a namorada e pronto. Foi assim que ele chegou a essa conversa. Então, o que é que estamos nos debruçando? Estamos nos debruçando sobre crime? Estamos nos debruçando sobre o pecado? É sobre a questão moral, eclesiástica? Sobre o que estamos nos debruçando? Né? Quando falamos sobre Guto Zacarias. Me parece que estamos nos debruçando, antes de tudo, sobre uma vontade que há de se sinalizar como acima de outras pessoas. Né?
As pessoas estão utilizando isso do Guto para poder fazer uma sinalização do tipo: bom, esse pecado eu não cometeria. Ou, por outras palavras, por esse pecado eu não seria exposto. Talvez por esse pecado, não. Por outros, com certeza. Não é? Existe uma tentativa, como todos os dias somos tentados na rede social, a fazermos esse tipo de demonstração de virtude. Não é? Esse pecado eu não cometi. Tudo bem, você não cometeu esse pecado, mas você comete pecados. Não é? E eu não vou me debruçar sobre esses pecados, assim como eu não vou me debruçar sobre tantas outras coisas. É a razão pela qual eu nunca comentei sobre aquela época lá da questão da Haluca, por exemplo. Né? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu vi até o Pessoa colocando sobre a questão da religious right, né? A direita religiosa, que não é uma direita verdadeiramente religiosa. São pessoas que têm uma moralidade atravessada pelo puritanismo americano. Existe um puritanismo americano, neopentecostal, que foi absorvido no Brasil pelas hostes neopentecostais, que são extremamente puritanas, que são extremamente moralistas, mas são puritanas, obviamente, para fora, não é? Até o Besouro estava conversando comigo o seguinte: um amigo nosso, tem a namorada a esposa desse amigo, é enfermeira ou médica, e falou quantas evangélicas ela atende com problemas anais. Mas como assim essa pessoa tem problemas anais? Porque tanta mulher evangélica tem problema anal. Bom, é porque as mulheres evangélicas, para não perderem a virgindade antes do casamento, dão o rabo delas à torto e à direito. Né? Elas precisam fazer sexo anal para que não percam a sua virgindade. E aí acabam que tem algum tipo de sangramento, enfim, vários problemas ali. E vão até o hospital para poder falar o seguinte: olha, eu estou com um problema aqui e a coisa não está legal. Ou seja, é um certo puritanismo daqui para lá. Daqui para dentro de casa, vamos com calma. Né? Então, dá licença atrás. Mas, bom, de fato, isso existe. Isso é um problema que está dado. Por favor, mandem mais Live Pix e Superchat. Pararam de mandar Superchat. Por favor, mandem Superchat e Live Pix. Mandem Superchat e Live Pix. A live tá boa, 940 pessoas. Mandem Superchat e Live Pix aqui no canal e deem like na live. Então, existe esse tipo de problema, né? Mas nós absorvemos essa moralidade, esse moralismo, na verdade, puritano do neopentecostalismo, que você não pode assistir Dragon Ball Z, porque aquilo ali é supostamente do demônio, você não pode beber cerveja, porque aquilo ali é do Satanás, você não pode assistir a novela da Globo, porque a novela da Globo também tem pacto com o demônio. Ou seja, você está... o mundo ao seu redor é um mundo de tantos pecados que você tem que se resguardar desse mundo. Não é isso? Você tem que se resguardar desse mundo. Então, existe de fato... no Superchat faltam R$90 para batermos a meta do dia. Faltam R$92 para batermos a meta do dia no Superchat. Tá? Mandem R$92 no Superchat aí. Nas redes sociais, somos sempre levados a fazer uma espécie de demonstração puritana. Tá? Eu não entro nessa. A nossa direita religiosa, ela é uma direita que baseia sua religiosidade nesse tipo de puritanismo neopentecostal, onde não há uma transcendência real. A maioria, de fato, e aqui é uma crítica que eu vou fazer ao próprio MBL nesse momento. Tá? É uma crítica que eu vou fazer ao próprio MBL e, obviamente, a mim próprio. Né? Por vezes, pensamos certas ideias apenas como ideias abstratas, como uma grande abstração.
Tá? Por exemplo, quando defendemos certas questões para a administração pública, parece que estamos defendendo certas abstrações. A questão do aborto parece uma grande abstração. A questão de tantas coisas são sempre abstrações que servem para um debate, servem para você poder se colocar, né, em uma posição diferente de outro. Né? Peraí, se o PSOL é a favor disso, eu sou contra isso, sem fazer grandes entendimentos sobre o que você é contra, sobre o que você é a favor. Né? Existe isso de fato. E o MBL também incorre nesse problema. Incorreu muito mais antes, hoje incorre menos do que já incorreu, mas ainda assim incorremos nesse problema. E eu, particularmente, eu tenho ultimamente pensado muito mais sobre: eu acredito no que eu acredito, né? Eu acredito no que eu acredito. Eu falo o que eu falo porque eu acredito no que eu falo. Aquilo que eu estou pensando de fato sou eu a pensar, né? É uma das razões, por exemplo, pelas quais eu não gosto da ideia de falarmos que somos liberais. Né? Não acho que sejamos liberais. Não acho que sejamos absolutamente... eu quero sempre que pensemos assim: temos que buscar uma chave econômica nossa. Né? Precisamos achar um modelo econômico que seja nosso. Não à toa, acabei de escrever um capítulo para o Livro Amarelo, né? Um capítulo para o Livro Amarelo, em que eu me baseio na China. Em que eu me baseio em uma política econômica chinesa. E eu acho que é importante falar isso. China, Vietnã, diversas experiências ao redor da história que não estão localizadas dentro do espectro da direita devem ser analisadas. Né? E devem ser incorporadas. Não podemos pensar somente como algo etéreo. Não, eu sou de direita. O que é de direita? O que é essa abstração ser de direita? Se você pegar hoje uma prefeitura, o que seria uma administração de direita? Né? Você consegue explicitar o que seria uma administração pública sua de direita? Né? E é por isso também que eu sempre sou a favor da nossa experiência na subprefeitura. A direita está sempre pensando a partir de pressupostos muito etéreos, a partir de categorias abstratas demais. Né? Tá, mas e na hora de administrar? O que você vai fazer? Como que você vai administrar? Né? E a nossa experiência com a subprefeitura tem sido uma experiência de administração pública, de administração política. Né? Então, temos que... Eu, particularmente, sempre penso em como fazer uma administração política, como fazer com que essas ideias não sejam tão etéreas assim. Uma das coisas que eu acho que devemos, de fato, refletir, e eu até, numa entrevista que dei lá atrás para Cruzoé, quando perguntaram sobre a questão do... quando perguntaram sobre a questão do aborto, eu falei assim: olha, somos a favor da atual legislação do aborto, né? Eu, de verdade, quando penso sobre a questão do aborto, eu sou católico, sou contra a questão do aborto. Sou a favor aqui em Portugal de fazermos políticas para reverter a política de aborto aqui, que aqui é permissivo. Eu sou contra essa permissividade e acho que deveríamos ir para cima e derrubar isso. Dito isso, na questão brasileira, eu acho que a direita precisa pensar nessas categorias a partir de suas crenças, não a partir da abstração do que é aborto. Eu sou contra, por exemplo, como o Pavanato andava com o abortinho, né? Ele andava com aquele feto para cima e para baixo. Não, tem aqui o abortilson,
e vou sair com fetilson pra cima e pra baixo. Eu sou contra isso. Isso é somente uma demonstração farsesca de virtude. Isso é somente uma demonstração teatral. Tá? É uma demonstração teatral. Você não está combatendo nada, você está apenas fazendo um teatro em cima de um feto, em cima de diversos cadáveres. Então, eu sou muito contra esse tipo de coisa, e eu acho que nós deveríamos pensar verdadeiramente sobre o que pensamos e por que pensamos. E essas pautas, que são pautas caras, e é por isso que um partido é importante, eu vou explicar para vocês por que um partido é importante, de forma muito simples. O Guto Zacarias, ele é contra o aborto. Ele é contra o aborto. E ele é verdadeiramente contra o aborto. Tá? Aquela conversa que ele teve não muda isso. Não muda o fato dele ser contra o aborto. Mas, ainda que ele tivesse uma posição pessoal a favor do aborto, ele não tem uma posição pessoal a favor do aborto, mas ainda que ele tivesse, temos um caso no MBL, que é o caso da Glenda. A Glenda parece ter uma posição pessoal mais favorável ao aborto. Mas por que é importante a questão do partido? Quando você entra no partido, você entra naquilo que a Simone Weil dizia ser a mutilação do homem. Né? Você vai passar pela mutilação do homem. Que é você ter que jogar certas ideias suas para fora, certas ideias que não são suas você vai ter que assumir, etc. Nesse sentido, o partido é que irá balizar as suas posições. Perceba bem, um partido propriamente dito, não uma legenda como o PSD e tantos outros, mas um partido mesmo. Se você tem uma posição a favor ou contra, isso é irrelevante, porque o partido em si é contra. E sendo o partido contra o aborto, você terá que seguir essa orientação e toda a sua atuação política será contra o aborto. É isso. É isso ou nada. Repito, é isso ou nada. O partido é que irá balizar as suas opiniões. O pessoal Nando Mourista gosta de falar assim: tudo dentro do partido, nada fora do partido. Exatamente! Exatamente isso. Tudo dentro do partido, nada fora do partido. Não há espaço para dissidência. Não há espaço para você simplesmente chegar lá e falar bem assim: não, mas eu tenho uma opinião que diverge dessa. Então você está fora. Ou você acata a posição do partido, ou você está fora do partido. Porque o partido significa uma parte em que as ideias estão contidas no estatuto. Nas suas ideias expressas. Entrando nesse partido, você só pode aceitar as ideias do partido. As suas ideias importam muito menos do que as ideias do partido. Você não é tão importante quanto você acredita. Você não é tão especial quanto você acredita. O partido é melhor do que você. O partido é maior do que você. As suas ideias só importam se estiverem em consonância com as ideias do partido. Isso serve para todos, eleitos e não eleitos. Todos precisam entender isto. É por isso que um partido importa. Então não me importa mais absolutamente nada de posição pessoal de A, posição pessoal de B, porque o partido, como um partido de vanguarda, é que será o meio decisivo pelo qual todas as ideias que importam serão conduzidas para frente. Quem estiver dentro desse partido será conduzido pelas ideias do partido. E ponto final. Não há para onde correr. É isso que importa. E é por isso que eu tenho que sempre pensar. Por que eu penso o que eu penso? Por que eu ajo como eu ajo? Eu tenho que pensar isso. Sabe por que eu tenho que pensar isso? Porque eu estou escrevendo ideias. E quando eu escrevo ideias, eu tenho que fazer uma metacognição. Não é?
para que quem estiver dentro siga as ideias coerentes com o partido. Sim. Tudo dentro do partido. E nada fora dele. É exatamente isso. Não é à toa que eu vou ensinar sobre centralismo democrático na Academia MBL. Vocês querem aprender sobre centralismo democrático? Vocês irão aprender isso na Academia MBL. Mas Orlando, o centralismo democrático não é leninista? Sim, é. E vamos acelerar, porque o plano não pode parar. Vamos acelerar, porque o plano não pode parar. Externamente, eu entendo a posição que todos devem ter, no caso, o aborto, mas internamente há espaço para discussão e mudança de posição, corrige da hierarquia como podem ocorrer mudanças. Espaço de discussão temos, acho muito difícil qualquer mudança de opinião em relação ao aborto, né? Até por ser uma posição verdadeiramente humanitária ligada à Igreja Católica. Entretanto, há espaço de discussões que é na Valete Plus. Né? Na aplicação da Valete Plus, há espaço para isso. Você pode escrever lá. Agora sim, para que você tenha a capacidade de entrar nas discussões partidárias, você tem que escrever e desenvolver uma tese interessante. Você não pode chegar lá e simplesmente... eu tenho uma ideia. Tá, qual a ideia? É essa. Não é? Podemos discutir isso para mudar a posição do partido? Não. Você tem que desenvolver essa ideia com argumentos coerentes e claros. Tá? O Adriano mandou R$10. Concordo com a ideia de que os contextos de justiça são diferentes, direito, moral e política, mas isso nos leva a um problema. Quem define o que é justo e bom no partido? Bom, nós temos nossos princípios definidos, temos nossas ideias definidas, temos nossas propostas definidas. A partir do momento em que isso é colocado, como nós temos os princípios do partido, nós temos nosso estatuto, né, definido, e temos espaços para debates em relação a isso, é justo e bom tudo aquilo que for colocado ali. Essa é a questão do centralismo democrático. Pode ter a discussão que for anterior. O que é justo e bom para o partido? Aquilo que estiver publicado. Para mim é muito simples quanto a isso. Você assistiu ao Legião das Ideias. Para mais conteúdos, continue conosco e acompanhe as lives da MB Live TV.